Do marxismo cultural. Segundo o marxismo clássico, os proletários eram inimigos naturais do capitalismo. Lenin acrescentou a isso a ideia de que o imperialismo era fruto da luta capitalista para a conquista de novos mercados. Conclusão inevitável. Os proletários eram também inimigos do imperialismo, e se recusariam a servi-lo num conflito imperialista generalizado. Mais apegados a seus interesses de classe que a OS de seus patrões imperialistas, fugiriam ao recrutamento, ou usariam de suas armas para derrubar o capitalismo em vez de lutar contra seus companheiros proletários das nações vizinhas. Em 1914, esse silogismo parecia a todos os intelectuais marxistas coisa líquida e certa. Qual não foi sua surpresa, portanto, quando o proletariado aderiu à pregação patriótica, alistando-se em massa e lutando bravamente nos campos de batalha pelos interesses imperialistas? O estupor geral encontrou um breve alívio no sucesso bolchevique de 1917. Mas logo em seguida veio a se agravar em pânico e depressão quando, em vez de se expandir para os países capitalistas desenvolvidos, como o previam os manuais, a revolução foi sufocada pela hostilidade geral do proletariado. Diante de fatos de tal magnitude, um cérebro normal pensaria desde logo em corrigir a teoria. Talvez os interesses do proletariado não fossem tão antagônicos à OS dos capitalistas quanto Marx e Lenin diziam. Mas um cérebro marxista nunca é normal. O filósofo húngaro György Lukács, por exemplo, achava a coisa mais natural do mundo repartir sua mulher com algum interessado. Pensando com essa cabeça, chegou à conclusão de que quem estava errado não era a teoria. Eram os proletários. Esses idiotas não sabiam enxergar seus interesses reais e serviam alegremente a seus inimigos. Estavam doidos. Normal era György Lukács. Cabia a este, portanto, a alta missão de descobrir quem havia produzido a insanidade proletária. Hábil detetive, logo descobriu o culpado. Era a cultura ocidental. A mistura de profetismo judaico-cristão, direito romano e filosofia grega era uma poção infernal fabricada pelos burgueses para iludir os proletários. Levado ao desespero por tão angustiante descoberta, o filósofo exclamou: "Quem nos salvará da cultura ocidental?" A resposta não demorou a surgir. Felix Weil, outra cabeça notável, achava muito lógico usar o dinheiro que seu pai acumulara no comércio de cereais como um instrumento para destruir, junto com sua própria fortuna doméstica, a de todos os demais burgueses. Com esse dinheiro ele fundou o que veio a se chamar Escola de Frankfurt, um think tank marxista que, abandonando as ilusões de um levante universal dos proletários, passou a dedicar-se ao único empreendimento viável que restava: destruir a cultura ocidental. Na Itália, o fundador do Partido Comunista, Antônio Gramsci, fora levado à conclusão semelhante ao ver o operariado trair o internacionalismo revolucionário, aderindo em massa à variante ultranacionalista de socialismo inventada pelo renegado Benito Mussolini. Na verdade, os próprios soviéticos já não acreditavam mais em proletariado. Stalin recomendava que os partidos comunistas ocidentais recrutassem, antes de tudo, milionários, intelectuais e celebridades do show business. Desmentido pelos fatos, o marxismo iria à forra por meio da autoinversão. Em vez de transformar a condição social para mudar as mentalidades, iria mudar as mentalidades para transformar a condição social. Foi a primeira teoria do mundo que professou demonstrar sua veracidade pela prova do contrário do que dizia. Os instrumentos para isso foram logo aparecendo. Gramsci descobriu a revolução cultural, que reformaria o senso comum da humanidade, levando-a a enxergar no martírio dos santos católicos uma sórdida manobra publicitária capitalista, e faria dos intelectuais, em vez dos proletários, a classe revolucionária eleita. Já os homens de Frankfurt, especialmente Horkheimer, Adorno e Marcuse, tiveram a ideia de misturar Freud e Marx, concluindo que a cultura ocidental era uma doença, que todo mundo educado nela sofria de personalidade autoritária, que a população ocidental deveria ser reduzida à condição de paciente de hospício e submetida a uma psicoterapia coletiva. Estava, portanto, inaugurada, depois do marxismo clássico, do marxismo soviético e do marxismo revisionista de Edward Bernstein, o primeiro tucano, a quarta modalidade de marxismo, o marxismo cultural. Como não falava em revolução proletária nem pregava abertamente nenhuma truculência, a nova escola foi bem aceita nos meios encarregados de defender a cultura ocidental que ela professava destruir. Expulsos da Alemanha pela concorrência desleal do nazismo, os frankfurtianos encontraram nos Estados Unidos da América a atmosfera de liberdade ideal para a destruição da sociedade que os acolhera. Empenharam-se então em demonstrar que a democracia para a qual fugiram
era igualzinha ao fascismo que os pusera em fuga. Denominaram sua filosofia de teoria crítica, porque se abstinha de propor qualquer remédio para os males do mundo, e buscava apenas destruir. Destruir a cultura, destruir a confiança entre as pessoas e os grupos, destruir a fé religiosa, destruir a linguagem, destruir a capacidade lógica, espalhar por toda parte uma atmosfera de suspeita, confusão e ódio. Uma vez atingido esse objetivo, alegavam que a suspeita, a confusão e o ódio eram a prova da maldade do capitalismo. Da França, a escola recebeu a ajuda inestimável do método desconstrucionista, um charlatanismo acadêmico que permite impugnar todos os produtos da inteligência humana como truques maldosos com que os machos brancos oprimem mulheres, negros, gays e tutti quanti, incluindo animais domésticos e plantas. A contribuição local americana foi a invenção da ditadura linguística do politicamente correto. Em poucas décadas, o marxismo cultural tornou-se a influência predominante nas universidades, na mídia, no show business e nos meios editoriais do Ocidente. Seus dogmas macabros, vindos sem o rótulo de marxismo, são imbecilmente aceitos como valores culturais supra-ideológicos pelas classes empresariais e eclesiásticas, cuja destruição é o seu único e incontornável objetivo. Dificilmente se encontrará hoje um romance, um filme, uma peça de teatro, um livro didático onde as crenças do marxismo cultural, no mais das vezes não reconhecidas como tais, não estejam presentes com toda a virulência do seu conteúdo calunioso e perverso. Tão vasta foi a propagação dessa influência, que por toda parte a ideia antiga de tolerância já se converteu na tolerância libertadora proposta por Marcuse. Toda a tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Aí aqueles que vetam e boicotam a difusão de ideias que os desagradam não sentem estar praticando censura. Acham-se primores de tolerância democrática. Por meio do marxismo cultural, toda a cultura transformou-se numa máquina de guerra contra si mesma, não sobrando espaço para mais nada. Não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Esse texto foi tirado do artigo Do Marxismo Cultural, escrito por Olavo de Carvalho.